Aqui uma outra imagem, só que agora um desenho anatômico, e agora mostrando o que eu falei que é a evolução. A evolução o quê? Do deslocamento de disco. A gente começou com o deslocamento de disco com redução, viu nesse deslocamento de disco com redução como que eu faço para diagnosticar ele clinicamente. O que seria isso? O paciente tem, voltando lá, um estalido na abertura e no fechamento. Ou ele tem um estalido somente na abertura, ou somente no fechamento, e além disso ele tem um som de estalido, pelo menos na protrusiva ou na lateralidade. Aí você fechou o diagnóstico de deslocamento de disco com redução, aquele som clássico de estalo, tá? Em algum momento o paciente teve um travamento da TM, não conseguiu abrir a boca, o paciente começou a ter dor à mastigação e a abertura de boca dele ficou menor do que 40 milímetros. Isso a gente falou que é o deslocamento de disco sem redução com a limitação de abertura de boca, por causa desse travamento da ATM. Nesse momento aqui agora, a gente já está vendo o deslocamento de disco sem redução, só que sem a limitação de abertura de boca. Por quê? Observem que a imagem azul claro é o ligamento que fica inserido na parte posterior da banda posterior do disco articular. Então, essa imagem em azul claro é já o ligamento todo estirado. Por quê? A cabeça da mandíbula vai batendo naquela imagem azul ali, que é o disco articular, e vai anteriorizando ela cada vez mais. E tem músculo inserido no disco articular, na porção anterior dele. Então, sempre que o paciente vai forçar a abertura de boca, o pterygoideu lateral superior ele fica contraindo. Em algum momento, o disco vai mais ainda para o anterior. É o que acontece nessa imagem. Aí o paciente não tem mais a limitação de abertura de boca. Por quê? Porque o disco vai totalmente para anterior mesmo. Nessa situação, para você diagnosticar de forma clínica um deslocamento de disco desse, sem redução e sem limitação de abertura de boca, o que você precisa ter? Você precisa ter tido um histórico passado de travamento da ATM, como na situação passada, ou seja, o paciente teve uma dificuldade na abertura de boca, a abertura de boca dele era menor do que 40 milímetros, atualmente ele já tem uma abertura passiva acima de 40 milímetros, ou seja, maior ou igual a 40 milímetros, incluindo o trespasse vertical, já expliquei para vocês o que seria o trespasse vertical, e esse paciente continua com a sintomatologia de dificuldade na mastigação, aquele paciente que relata para você, doutor, quando eu vou mastigar alguma coisa, eu tenho muita dor aqui perto do ouvido. Então, esse é o critério para diagnosticar deslocamento disso sem redução e sem limitação de abertura de boca. Nessa outra situação aqui, nós vamos visualizar agora o vídeo desse deslocamento de disco sem redução e sem limitação de abertura de boca, que seria isso aqui, ó. Na ponta da seta azul é até onde a cabeça da mandíbula vai. É uma evolução, você vê que o disco está anteriorizado e ele continua todo anteriorizado. Vocês observem, olha lá, ele vai forçando o disco para anterior. Ó. A pontinha da seta vermelha, quer dizer, é aonde a cabeça da mandíbula chega, ela só chega até ali, tá vendo? Só que ela não tem limitação, ela está ali passando até um pouquinho da eminência articular. Então, o disco já está lá totalmente anteriorizado. Então, nessa situação, foi a última evolução do deslocamento de disco. Daí para frente, o que vai acontecer com essa cabeça da mandíbula? Em algumas situações, você começa a ter processos degenerativos na cabeça da mandíbula, ou até mesmo na fossa mandibular, mas isso aí já é um tema para uma outra aula aí. Tá bom? Então, nessa situação aqui, bem interessante também esse vídeo. Todos esses vídeos são cortes sagitais, tá? Cortes na lateral do crânio.